Olá, o nosso trabalho foi baseado em um estudo real de um caso, que foi a análise dos projetos das fundações do Centro de Convergência, localizado na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. O trabalho é referente à matéria fundações e estruturas de contenção, e o grupo é composto por mim, Gabriela, pela Daniele, Felipe, Gabriel, Lucas e o Renato. O nosso desafio foi baseado nas informações verídicas de um estudo de um caso em que a utilização das estacas raiz em um terreno com presença de alteração de rocha como alternativa à inviabilidade da utilização de estaca tipo hélice contínuo. Foi realizada a sondagem SPT pela empresa Espectro Engenharia, que optou pela utilização de estacas tipo hélice contínuo, correta para 80% das estacas projetadas. Levou em consideração nesse processo a classificação das camadas do solo, o nível d'água no terreno, a resistência à penetração, o nível do terreno, as cargas dos pilares e a influência da vizinhança. Ao iniciar os trabalhos, deparou-se com a camada de predominância rochosa a profundidade média de 6 metros. Com isso, realizou-se a sondagem tipo mista e, após resultados obtidos, o projeto de fundação foi revisado e somente para áreas indicadas foi trocada a estaca tipo hélice contínua para o tipo raiz. Boa noite, eu sou o Felipe e vou falar sobre o método de Goodman. Esse método para estacas cravadas em rocha com capacidade de suporte de carga de ponta em rocha. Neste método, a tensão de resistência da ponta unitária fica assim definida, onde QP, compressão não definida da rocha, adota-se 35 ml por metro quadrado, conforme as características das rochas em questão, fragmentada, conforme tabela 1. Na tabela 1, vemos valores de QU para cada tipo de rocha: arenito, calcário, xisto, granito e mármore. Na tabela 1.1, vemos os valores de ângulo de frição do arenito, calcário, xisto, granito e do mármore. Segue a equação que, de acordo com Goodman, a capacidade de carga admissível pontualmente na estaca é dada, onde QU é igual a QU/5 devido a um efeito de escala, o qual reduz a magnitude de QU 5 vezes conforme se aumenta o diâmetro da estaca. Em caso de não realização de ensaios de laboratório para determinação dos parâmetros da rocha, pode-se adotar um valor de compressão não confinada corrigida ainda menor. FS é o fator de segurança, pode ser utilizado o valor 3.0 para a cravação em rocha. AP é a área de ponta, com o valor de diâmetro da estaca considerando a redução do diâmetro em rocha. O embutimento mínimo fundamental que garante a capacidade de carga da estaca, seguindo as considerações desse método, é de pelo menos 8 diâmetros. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre o método de Cabral e Antunes, que foi criado no ano de 2000. Criado para a previsão da capacidade de carga de estacas em rocha, considerando a limpeza da ponta da estaca, onde ocorre o contato entre a estaca e a rocha, e o fator da qualidade do maciço rochoso. Para o cálculo de resistência de ponta, deve ser levada em consideração a tensão admissível máxima do contato entre o concreto e a rocha, que deve ser na ordem de 0,4 FCK. A resistência da ponta é expressa pela a tensão de ruptura na ponta da estaca, levando em consideração o maciço rochoso homogêneo, igual ao fator adimensional de correlação, variando entre 4 a 11, e vezes a resistência à compressão uniaxial da rocha, tudo isso em megapascal. Os autores desse método recomendam uma redução de tensão de ruptura na ponta, quando a rocha apresenta pequenas fissuras de fenda. Nessa situação, a tensão na ruptura é vista como a tensão de ruptura na ponta da estaca, sendo igual ao fator de correção, vezes a própria tensão de ruptura na ponta da estaca. Tudo isso mantendo em megapascal. É assim, mostrando na tabela 2 os valores do fator de correção, mostrando aqui na tabela o tipo de rocha e a porcentagem do fator da correção. Quando o tipo da rocha é muito alterada, ela varia entre 2 a 3%. Quando a rocha é alterada, ele varia entre 6 a 9%.
Quando a rocha ela é pouco alterada, ela varia entre 12% a 15%. E os valores da resistência à compressão simples da rocha são admitidos como mostrado na tabela 2.1. A tabela 2.1, que é a resistência à compressão simples para diferentes tipos de rocha, leva aqui o tipo de rocha, quando a rocha é ígneas e metamórficas, granitos, basaltos e ignáceas, que é o QU delas, varia entre 70 a 250 MPa. Quando a rocha é metamórfica, folheada, ardóceas e xistos, varia entre 40 e 90. A rochas sedimentares bem cimentadas, arenitos, calcários, siltídeos, variam entre 30 a 80. Para a resistência lateral, é recomendado que os valores adotados tenham a variação compreendida entre 2,5% a 3,5% da resistência ponta. Porém, apresentam mais alternativas para definição entre o valor, levando em conta o tipo de rocha e seu estado de alteração e da resistência característica no concreto, conforme mostra a tabela abaixo 2.2. E devido a características executivas, recomenda-se que a tensão máxima ela seja menor que o FCK. O FCK é a resistência, a característica, a compressão no material empregado. E o valor máximo permitido para a tensão máxima é de 1,33 megapascais. E na tabela aqui 2.2 mostra aqui o tipo de rocha, quando ela é muito alterada ou pouco alterada e seus valores para seus determinados tipos de rocha. A determinação da capacidade de carga através do método de Cabral-Antunes é feita pela seguinte equação. O QUT sendo igual a sua tensão de ruptura vezes π vezes diâmetro ao quadrado sobre 4, mais a tensão máxima vezes π vezes o D vezes o comprimento mínimo de embutimento da estaca. E tem a tabela também 2.3, sendo o fator multiplicador em relação à limpeza de estaca e qualidade da rocha de apoio. E tem o nível de confiança em qualidade da rocha e seu fator multiplicador. Boa noite, eu vou falar um pouco sobre o método de Zhang e Einstein. Método que leva em consideração a capacidade de ponta e a capacidade de resistência lateral da estaca. Zhang e Einstein, em 1998, e Apud-Juvencio, em 2015, com base num banco de dados de 39 provas de carga em estaca embutida em rocha, com a resistência uniaxial variando numa faixa de valores de 0,52 a 55 MPa, propuseram uma relação entre o Q máximo e o QU, conforme abaixo: o limite inferior, o limite superior e a média, onde QU é a resistência à compressão uniaxial da rocha e o Q máximo é a resistência de ponta. As relações acima são válidas para estacas embutidas em rocha, cuja a razão LR dividido por D seja maior que 3,0. Após os autores estudarem as relações disponíveis entre o trabalho máximo e o QU de diversos outros autores, indicou a seguinte relação para a previsão da resistência lateral máxima: soquetes com superfícies de parede lisa R1, R2 ou R3, soquetes com superfícies da parede rugosa. A determinação da capacidade de carga através dos métodos de Zhang e Einstein é feita pela seguinte equação. Bom, boa noite, meu nome é Lucas, eu vou estar falando um pouco sobre a solução encontrada e dar uma concluída no projeto. Bom, no andamento do projeto houve uma mudança de estaca hélice contínua para estaca raiz, em alguns pontos. Com isso, a empresa Spectro Engenharia Ltda utilizou de 3 métodos para realizar essa previsão: Goodman, 1980, Cabral e Antunes, 2000 e Zhang e Einstein, 1998. Um dos pontos a ser destacado no método Goodman é a compressão não confinada da rocha, que foi adotado 35 mN por metro quadrado, conforme as características das rochas em questão. Por conta de um efeito de escala, o valor diminui conforme se aumenta o diâmetro. Entretanto,
Para o caso, a magnitude é reduzida em 5 vezes. Como não foram realizados ensaios de laboratório para a determinação dos parâmetros da rocha, adotou-se um valor de compressão não confinada, corrigido a 4 mN por metro quadrado. O fator de segurança FS utilizado foi de 3 para a cravação em rocha. E aqui segue na tabela os resultados obtidos pelo método Goodman. O embutimento mínimo necessário para garantir a capacidade de carga da estaca, de acordo com as considerações deste método, é de pelo menos 8 diâmetros. Verificou que somente a parcela da ponta não teria capacidade de mobilizar toda a resistência necessária. Sendo assim, a opção escolhida foi o maior embutimento da estaca, contabilizando também a parcela por atrito lateral, seguindo os métodos seguintes. Para contabilizar também essa parcela de atrito lateral, realizou-se cálculo seguindo o método Cabral e Antunes, destacando-se o fato de que para sua aplicação a investigação geotécnica deve atingir de 2 a 3 diâmetros da estaca abaixo da cota estimada de assentamento e que a limpeza do contato concreto rocha seja garantida. E aqui a seguir temos os seguintes resultados da tabela 4. Por fim, também com o intuito de contabilizar as parcelas da capacidade da carga de ponta e resistência lateral das estacas, foram realizados os cálculos para um terceiro método, o método Zhang e Einstein, com fins para comparar o resultado e obter melhores estimativas. Os resultados para esses métodos são os seguintes, são apresentados na tabela 5. De acordo com as tabelas abaixo, a tabela de carga estrutural, as cargas estruturais admissíveis para estacas raiz utilizadas são de 700 kN e de 2.100 kN, para os diâmetros de 500 mm e 310 mm. Procurou-se adotar nos cálculos profundidade de embutimento de rocha que obtivessem resultados de capacidade de carga superiores às cargas estruturais admissíveis de estacas. Com isso, temos resultados para os comprimentos de embutimento em rocha pelos métodos apresentados e também como resultado final utilizados são expressos na tabela 5. Com base nas informações de projetos que foram levantadas, foi possível a elaboração do esquema listrado abaixo, no qual estão demarcadas as áreas que foram utilizadas as diferentes estacas, hélice contínua e raiz, com seus respectivos diâmetros. Conforme as figuras da outra página, pode-se inferir que a profundidade de escavação das estacas hélice contínua são, para os diâmetros igual a 40 cm, variam entre 15 a 16 metros de profundidade, para diâmetro igual a 60 cm, variam entre 16 e 19 metros e meio de profundidade, e diâmetro igual a 80 cm, variam entre 18 a 20 metros de profundidade. Já o comprimento total das estacas raiz com diâmetro igual a 31 cm é de 15 metros, sendo 5 metros de penetração em rocha. As de diâmetro igual a 50 cm possuem 17 metros de comprimento total, com 8 metros de penetração na rocha.